Você tem, por exemplo, em 2018, isso tá noticiado, em 2018 teve um japonês que se casou com um holograma. Não sei Sim, se, né? sim, era isso que eu tava tentando lembrar, é verdade. Ele se casou com um holograma, ele está casado até hoje, até onde eu sei. Né? Porque passou a depressão e ele, pô, tô feliz aqui, vou continuar com minha esposa. Existe uma ciência chamada futurologia, né? Futurismo. Né? É uma ciência mesmo, que pega as evidências. Tenta prever o que tá para acontecer, né? E é assustador o que o pessoal fala, porque você tem a pornografia e a indústria pornográfica estudando como monetizar a inteligência artificial. E a tendência é que você tenha experiências cada vez mais imersivas. Né? Na nossa época, por exemplo, a gente deve ser mais ou menos da mesma idade, eu tenho 33. Eu também. Obrigado, viu, Rafael? Paquito, fique quieto, viu? Eu nasci em 70. Que é isso, cara? Verdade. Não, você tá mentindo pra mim. Verdade. Você não nasceu em 70? Eu nasci, cara. Eu nasci. Não, então você tem 53 anos, cara? Vou fazer agora em novembro. Que é isso, cara? Você é tio, então, pô. Você... Não precisava falar desse jeito, mas É eufemismo. Caramba, mano. Pensei que você era muito mais jovem. Eu sou. Então, mas você deve se lembrar da época, ele certamente se lembra, que para um homem ter acesso à pornografia era muito constrangedor. Era catálogo da Demilos. Então, você ia num... Não, catálogo de calcinha e sutiã, mas aqueles ainda que sutiã grandão, não tinha possibilidade. E na locadora, né? Não, tinha sessão reservada, mas né? você não podia, só maior de idade. Isso. E era escondido e tal. Ou então, no caminho pra escola, os adolescentes passavam pela banca de revista, né? Ai, dá uma olhada, olhando, olha lá. De canto de olho, mas ficava naquele cantinho assim do banqueiro, né? Hoje o que é que você tem? Caramba! Acesso... 2010, eu me lembro, Vilela, que em 2010 eu entrei no Exército, eu não tinha smartphone, não tinha WhatsApp. Eu fui ter meu primeiro smartphone em 2011, eu já era oficial. Né? Hoje você tem acesso à pornografia em qualquer momento, em altíssima resolução, gratuita, e você tem uma infinidade absurda de opções. Eu nem sei se pode falar sobre esse assunto aqui. Claro. Né? Eu estava vendo uma pesquisa da idade que as pessoas hoje têm acesso à pornografia, é assustador, cara. Pois é. Eu ouvi falar de 5 anos, cara. 6 anos, 5 anos. 6 anos, cara. Recentemente, eu morava em outro condomínio lá na minha cidade, meu filho tinha 7 anos. Aí tinha uma galerinha que ele costumava brincar lá no Play. Me lembro que certo dia eu desci pra ele jogar bola. Aí essa galerinha tava 7, 8 anos, num cantinho assim, mexendo no celular, dando risada. Quando eles me viram aproximar, eles esconderam o celular. Aí eu, o que vocês estão vendo aí? Eu conheço o pai de vocês, me mostra aí. Os caras estavam vendo pornografia pesada, cara. Então, cara, que pornografia pesada. Com 7 anos. Quer dizer, cara. Um adulto deu o celular. Um celular com acesso, sem nenhuma restrição. E os gurizinhos estavam lá, com 7 anos de idade, vendo tudo que... Caramba, é muito triste. Imagina, cara. Que tipo de adulto esse cara será? Se você vai para 10 anos depois, esse cara casa com 17, 18, vai ser um adulto que já vai entrar num casamento viciado em pornografia e provavelmente vai buscar prazeres maiores. Né? Então, o futuro, a tendência é que nós tenhamos acesso a experiências cada vez mais imersivas, com realidade virtual. E a tendência é que as pessoas não precisem mais de casamentos para se satisfazer. Hoje eu já trato com maridos que eles não precisam mais da esposa. Eles se satisfazem no banheiro. Totalmente realidade. Mas casados ou separados? Casados. E eles se tornaram viciados em pornografia e não procuram mais a esposa. Tem esposas que me procuram e dizem assim, Rafa, meu marido não me procura há 1 ano e ele não me trai, porque ele passa o dia inteiro aqui em casa, jogando videogame, jogando PlayStation, Counter-Strike, Free Fire, LOL... E aí, de madrugada, eles revezam entre o joguinho e a pornografia e se satisfaz sozinho. E hoje você tem maridos que não precisam de mulheres reais. Vilela, isso tudo foi um plano diabólico para destruir a família, cara. Destruir a família. Então, mas a gente tá falando da pornografia, só retomando esse assunto, o que acontece quando a pornografia entra para uma... Ela fica viciada nisso, ou casado ou solteiro. Você tem uma alteração cerebral, porque... O tipo de recompensa... É o Paquito que me pediu para fazer essa pergunta. Tá? Então, respondendo... Não é interesse meu, não. Sim, é claro. Interesse dele. Então, o que é que acontece, né? O hábito da pornografia, ele faz com que o seu cérebro se reprograme para um tipo de recompensa dopaminérgica diferente do sexo real. Primeiro que a pessoa vai se masturbar. E o estímulo da masturbação é completamente diferente, né? Você tem, por exemplo, na masturbação masculina, o cara utiliza a mão...
E a pressão que a mão do cara faz é completamente diferente do que a pressão do órgão genital feminino. É completamente impossível ser igual. Então você reprograma seu cérebro para uma rapidez, para um nível de pressão, para um tipo de estímulo que é completamente diferente. E acontece o que nós chamamos de desinstalação da realidade. A pessoa se acostuma com um tipo de sexualização que é digital, não é mais real. Ele desaprende o caminho para chegar na satisfação com a mulher real. Ele não consegue mais percorrer o caminho para o orgasmo com a mulher real, que tem celulite, que tem cheiro, que tem pele de verdade. Desaprende. Então o cara começa a tentar novamente ter algum tipo de prazer com a esposa, mas ele não consegue mais. Porque ele reprogramou o cérebro para um tipo de caminho para o prazer que é completamente distinto. E aí, para você fazer o caminho inverso, meu peixe, é muito complicado, muito difícil mesmo. Mas você já deve ter recebido esse problema em casais. Já. Como que se faz isso? Primeiro é se afastar totalmente e depois? Primeiro que, geralmente, o que acontece é que a esposa busca ajuda e o cara não quer. E aí é complicado porque enquanto ele não faz esse caminho de admitir a doença, do vício, né? E pedir como a droga ajuda, também. Isso, enquanto o cara não quiser, não adianta, né? É difícil ajudar. Né? É difícil ajudar se você não admite que a doença existe. Né? A gente luta por outros caminhos. Né? A mulher passa a servir, amar, fazer a parte dela para preparar surpresas, atrair a libido do cara, reconstruir a admiração, para tentar trazê-lo para perto novamente desse sexo real. Mas basicamente, um conselho fundamental que eu dou para os casais hoje em dia é o seguinte: casal forte se esforça para dormir junto todas as noites, para irem deitar juntos todas as noites. Hoje é um costume muito grande, eu tenho visto entre os casais aí. Um vai deitar no horário, o outro fica assistindo série até tarde. Uma vez na vida não tem problema, né, Vilela? Mas quando isso se torna uma regra, o que é que vai acontecer? Aquele tempinho que vocês têm de 1 hora e meia para ficar na cama, trocando experiências, falando ao longo do dia, né? Como foi a sua rotina, se tocando, sentindo o cheiro do cônjuge, tocando na pele do cônjuge, como o pessoal fala lá na minha cidade, deitando de conchinha, né? Não existe mais, né? Dependendo do casal, a mulher dorme de estrela do mar também, né? Como é isso aí? Pô, sim, ocupando a cama inteira e você fica aqui no cantinho aqui, ó. Tentando achar um espaço. Não, né? Cantinho aqui na beirada da cama e a mulher aqui. A conchinha é melhor. E ainda vira e pá, né? É complicado. É melhor, a conchinha é melhor. Né? Então eu indico isso para os casais, né? Chega a 19 horas, 20 horas, não sei qual é a realidade de vocês, mas desliga o troço do celular. Guarda o celular no freezer, meu peixe. Joga o celular no lixo, alguma coisa. Mas vocês precisam deitar juntos, passar tempo juntos. Porque eu percebo que o viciado em pornografia, ele passa a objetificar o corpo da mulher. Ele começa a perceber assim, poxa, o corpo da minha mulher é pior do que o corpo daquelas atrizes. Porque minha mulher tem defeitos, tem estrias, tem celulite, tem, sei lá, alguns detalhes, e aí eu vejo um movimento onde o cara chega e diz assim, poxa, eu enjoei da minha mulher. Ele procura um amante, procura uma prostituta, porque ele está atrás de um tipo de sexo que ele viu nos vídeos, né? Posições que minha esposa não faz, né? Jeito de fazer sexo que minha esposa não supre. Eu quero achar isso em algum lugar. Porque se tornou uma coisa animalesca. O que ele está buscando não é sexo verdadeiro. Né? O sexo verdadeiro bíblico é completamente diferente. O que as pessoas aprendem a fazer hoje na pornografia é uma espécie de masturbação a dois. É uma masturbação em dupla. Um usa o corpo do outro para se masturbar. Os dois são dois egoístas. Isso, são dois egoístas que vão para a cama para se satisfazer. São as minhas posições, do jeito que eu quero. É o meu orgasmo primeiro. É aquilo que eu quero e não o que você quer. Né? E é muito triste, porque o sexo verdadeiro, que é o sexo que a Bíblia nos ensina que é unitivo, que é procriativo, que é fecundo, ele é um sexo onde o casal vai para a cama querendo satisfazer o outro em primeiro lugar. Então imagina um casal, cara. Imagina um casal em que o marido vai para a cama e ele pensa assim, é óbvio que eu vou ter prazer, mas o que eu quero em primeiro lugar é surpreender ela, satisfazer a minha esposa. Eu vou fazer de um jeito hoje que ela vai ficar completamente satisfeita, ela não vai esquecer essa noite, ela vai ficar assim, poxa, eu vou servi-la, vou ser generoso o suficiente para pensar menos em mim e pensar primeiro nela. E ela também. Ela vai para a cama e diz, como é que ele gosta?
onde é que eu toco? Onde é que eu pego? Quais são as posições que ele vai gostar, que vão surpreendê-lo, que vão trazer prazer para ele? Vilela, imagina um casal que vai para a cama assim. Você tem um casamento indestrutível. Você tem um casamento que é inquebrável, porque a vida sexual não vai ser um peso para nenhum dos dois. Pornografia não tem como entrar num relacionamento desse, porque se eu tenho um casamento assim, por que eu vou querer uma mulher num videozinho, numa tela? Não cabe isso, não tem condição, né? Eu costumo dizer que, olhando os casais ao longo desses 8 anos, cuidando de casais, tem 2 características dos casais que constroem um relacionamento sexual forte por muitos anos. Tem 2 coisas. Em primeiro lugar, sexo para eles é uma prioridade. Isso é muito interessante, porque o que eu vejo em casais mais maduros é que eles se tornam bons pais, bons donos de casa, praticamente sócios. Você sabe bem disso porque você convive com casais assim, que aí o que acontece? O relacionamento amoroso vai indo para a 10ª prioridade. Exato. Eles não têm mais um dia na semana para sair, eles não têm um tempo para eles não investem mais na vida sexual, e de vez em nunca acontece um cometa Halley, né? Um sexo papai e mamãe lá de qualquer jeito, só para ter um orgasmo lá e pronto. O que é que vai acontecer? O casamento vai chafurdar, o casamento vai ruir, óbvio. Porque a seiva, o pilar fundamental ali da relação que eles estão construindo é o relacionamento erótico. Então essa é a primeira coisa. O sexo para eles é uma prioridade. Eles guardam, eles cuidam da vida erótica com muito cuidado. Eles têm um dia para eles. Eles fazem o possível para terem momentos específicos para serem amantes e ponto final. E em segundo lugar, uma característica que eu vejo nos casais aí que alcançam bodas de ouro, bodas de prata, com a vida sexual saudável, é que eles são melhores amigos. Esse é um ponto também. Porque é muito triste quando o sexo se transforma num peso para a mulher. Quando se transforma numa obrigação. Ora, 1 Coríntios 7, Paulo fala que o sexo é um dever. Não sei se você sabia disso. Não. Mas o sexo é um dever conjugal. 1 Coríntios 7 está escrito lá: não se rejeitem um ao outro. Se o outro precisa ser satisfeito, zele pelo seu marido, zele pela sua esposa e não faça greve de sexo. Não manipule com sexo. Ainda que você não esteja tão afim assim, por causa dele você vai, cuida, você vai e faz sexo. Mas não é para ser um peso. Não é para ser pesado. Se você tem um casal que é composto por 2 melhores amigos, a tendência é que o sexo seja o oposto, seja uma felicidade, seja a festa do casamento. O sexo, Deus criou o sexo. Tem muita gente que diz assim, sexo é um negócio do diabo, né? É um negócio sujo. Não é. A Bíblia diz que Deus criou o sexo. Sexo é bom. Deus quer que o casal transe muito. Olha só que Deus maravilhoso esse nosso, né? Agora, se não houver amizade, cumplicidade, cuidado mútuo, a tendência é que o sexo vire uma coisa pesada para um dos dois. E aí vai ser uma catástrofe, né? Essa é a tendência que vai acontecer.